Livro A Grande Espera, Eurípides Barçanufo, ditado a Corina Novellino. Capítulo 5 A Viagem. Copônio providenciara tudo no sentido de conduzir o filho e as duas escravas à chácara de antigo companheiro de armas na região de Hebrom. A viagem seria relativamente difícil e longa, mas o procurador preferiu afastar Marcos de Sebaste, onde mantivera a família no curso de sua permanência na Palestina. Na capital judaica, sede oficial das funções do preposto romano, também o filho não estaria seguro. A viagem fora combinada para a madrugada seguinte. Quando as últimas sombras da noite serviam de fundo ao manto bordado de estrelas, a pequena comitiva de Copônio pusera-se a caminho. Apesar da tristeza que lhe dominava o coração sensível, Marcos lançava, de momento a momento, exclamações esfuziantes ante a beleza nova do céu. Era a primeira vez que se sentia em pleno deslumbramento, em tão avançada hora, na contemplação dos astros distantes. Copônio resolvera acompanhar o filho mais novo até Betânia. No dia seguinte, tomaria o rumo oeste, bordejando as costas do Mar Grande até o importante porto de Jope, onde embarcaria para Roma. Assim, teria mais algumas horas ao lado de Marcos. Quanto a Glauco, esse o acompanharia à capital do Império, onde passaria a residir com a velha tia Gláucia, irmã da genitora falecida. A matrona era um desses padrões representativos da enfermiça estrutura social romana sob tormentosa fase de transição. A velha Patrícia personificava a mulher da época, carregada de dinheiro e de vícios. A confortável liteira que conduzia a família era demasiado lenta. A viagem decorria penosa para todos, mesmo porque as incertezas do futuro a todos acabrunhavam de modo especial. As duas escravas, apesar de serenas e naturalmente submissas, revelavam a íntima impressão através da troca de furtivos olhares. O sol brindava regiamente a terra de Judá com revérberos de luz, quando, no dia seguinte, os viajantes entraram em Jerusalém, que se mostrava movimentada e alegre àquela hora matinal de retorno à vida. Copônio guardava nas grandes mãos a destra de Marcos, e o olhar intranquilo ele denunciava a preocupação de ganhar logo a estrada de Betânia. Marcos tudo pressentia, com a admirável percussiência do espírito lúcido que, embora na infância física, revelavam a maturidade espiritual. A posição tormentosa em que se situavam os corações amados envolvia a alma do menino. Glauco, sabedor de tudo quanto se passava, mal sopitava a grande raiva que lhe amarfanhava o coração empedernido. Já haviam transposto as portas bem conservadas do sudoeste. Apenas 15 estádios separavam Jerusalém da poética Betânia, e não tardou muito para o aparecimento dos campos férteis da pequena povoação. Era uma região aprazível, cujo predominante traço de beleza eram as montanhas que se enfileiravam no rumo sul, oferecendo portentoso brinde de riquíssimo cenário, pleno de vida e luz, particularmente ao viajor egresso dos centros populosos, onde os motivos naturais quase desapareceram para darem lugar às realizações humanas. A certa altura do caminho surgiu um campo bem cuidado. Alegres tarefeiros entregavam-se ao trato da tarefa dadivosa, festejando com cânticos harmoniosos a divina graça do trabalho. Os olhos de Marcos
iluminaram-se com a nota alvissareira que se constituía em feliz novidade para os viajores cansados e cheios de íntimo acabrunhamento. Mira suspirou fundamente na contemplação daquelas terras, demorando o olhar nas plantações viçosas, como se alguma reminiscência querida lhe brotasse no coração. Marcos notara e perguntou-lhe de repente: "Em que pensas, Mira? Parece que belas coisas vieram à tua cabeça." Mira sobressaltou-se ligeiramente ante a cariação carinhosa, mas inesperada. Os cabelos prateados da velha escrava emolduravam doce suavidade daquele semblante, que guardava traços de antiga beleza. A bondosa mulher tomou alento e confirmou: "Tens razão, meu querido. Este lugar traz-me realmente doces e amadas lembranças." "Verdade, Mira?" acentuou Ruth timidamente, presa dessa curiosidade tão característica dos corações jovens ao pressentir alguma notícia aventurosa. "É verdade, meu bem. Aqui passei a infância e parte da juventude. Meus pais nasceram e se criaram nesta terra bendita de Jeová." Este último nome teve o condão de despertar Glauco do mutismo voluntário em que se fechara desde a véspera. "Não tens direito de pronunciar tal palavra junto de teus senhores, que adoram outros deuses." A voz do rapazola vibrava propositalmente metálica, a fim de ganhar maior influência naqueles corações simples e humildes. "Perdoai-me, Senhor. Esqueci-me por instantes de minha posição", disse Mira sinceramente compungida. "Ora, vamos, Glauco. Sempre assumes esses modos de desmancha-prazeres. Não há mal algum em que Mira nos conte seu passado e recorde sua gente", advertiu Copônio gravemente. Marcos intervém com terna vivacidade: "Estou gostando muito da história de Mira. Pede à bondosa amiga que continue." "Sim, Mira continuará a bela história. Também desejo conhecê-la." "Se assim o ordenais, Senhor, prosseguirei." A genitora serva passou a enumerar fatos da vida familiar que ficaram na distância do tempo, mas sempre muito próximos do coração bem formado de Mira. "Éramos ao todo 5 irmãos e meus pais. Mais tarde, quando moça, veio juntar-se a nós encantadora criança. Era um sobrinho de nossa mãe, órfão, a quem nos afeiçoáramos muito depressa. Todas as noites reuníamos-nos à volta de singela mesa, onde tomávamos as refeições e orávamos. Nosso pai tinha sempre uma crônica bonita para narrar. Recordava com júbilo especial a apopeia da tribo de Benjamim, que é hoje esta terra bendita que acabamos de atravessar. A saga que mais me enternecia era de Esther." Os olhos de Mira adquiriram estranho brilho ao evocar aqueles seres queridos da longínqua infância. Instada novamente por Marcos, após ligeira pausa, a escrava reiniciou o relato das lembranças amadas sob o melancólico entusiasmo da saudade. "Chegamos a decorar a formosa história de Esther. Tantas vezes a ouvimos. Quantas vezes," continuou Mira, "senti o coração pulsar ao peso das emoções. Chorava mansamente todas as vezes que entrava em contato com as aventuras da rainha mais poderosa do Oriente, cuja origem era a humilde casa de Abiail." Os olhos nostálgicos de Mira pareciam ver à distância a fabulosa viagem da jovem Esther ao encontro do rei Assuero, senhor de 127 províncias que começavam na Índia e terminavam na Etiópia.
A velha escrava conhecia, à força de ouvir centenas de vezes a vida de Esther, na posição geográfica das terras de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulum, por onde a jovem teria passado antes vezes inúmeras. Descrevia o porto de Tiro, de onde Esther teria saído pela Fenícia, como se seus olhos o conhecessem na época afastada em que se dera a viagem aventurosa da orfanzinha benjamita. O porto era belo, estendia-se em amplas costas de areia, sempre batidas pelo mar grande, e se alongavam até Sidom. Na frente surgia fabulosamente larga, a perder-se da visão humana, a grande massa de água. Ali a pequena despedira-se para sempre da querida pátria. Mas, longe dos compatriotas, Esther fizera mais pela terra de Judá que todas as tribos reunidas de Israel. Marcos aproveitou pequena pausa para exprimir o entusiasmo que o animava. Mira, tua história é belíssima. Por que nunca me falastes de coisas tão interessantes? A velha escrava atendeu com simplicidade. Jamais expus esses fatos, meu menino, porque não me compete despertar vosso interesse pelas coisas de minha gente. Doravante, fica intimada a contar-me tudo o que souberes de tua terra maravilhosa, entendeste? Foi Glauco que respondera ao entusiasmo do irmão com uma daquelas duchas tão próprias de seu temperamento precocemente atrabiliário. Mira não vai narrar mais essas boboseiras sem pé nem cabeça, não é, pai? Copônio alongou o olhar na amplidão do horizonte. As sobrancelhas arquearam-se-lhe, como para despertar-se da abstração involuntária em que se engolfara. O antigo legionário nada respondera. Achava-se distante, com o pensamento tomado por apreensões angustiantes. Naquele justo momento, um cavalheiro alto e forte, envergando alva túnica, a cabeça descoberta, surgiu ao longo da estrada inopinadamente. Dir-se-ia tivesse tomado invisível clareira que convergisse para o roteiro principal. O certo é que, até então, ninguém dera pela presença do viajor estranho. O sol atravessava a linha meridiana do firmamento e o casario velho de pedra de Betânia aparecia a pequena distância, qual convidativo refúgio na tranquilidade de suave bucolismo.